Olá, eu sou a Kátia Chardon e hoje eu vou te contar um pouco da minha história e como eu cheguei nos mapas mentais que eu ensino hoje. Eu sempre gostei de estudar e sempre gostei de mais de um assunto. Então, eu sou terapeuta corporal, eu trabalho com algumas técnicas diferentes e por gostar muito de estudar e por gostar muito de estudar assuntos diferentes, ficava um pouco difícil de eu fazer a minha organização dos meus estudos e do meu trabalho também. E aí eu tinha uma lida muito grande com isso e ficava buscando uma maneira de poder facilitar a minha organização, tanto no meu planejamento quanto nos meus estudos. É uma forma de eu poder lembrar mais, né, dos assuntos que eu estudava tanto. E aí eu encontrei um amigo que é médico e que ele também trabalha com coisas diferentes, além da medicina ele exerce outras funções. E aí eu perguntei para ele como que ele conseguia administrar aqueles assuntos tão diferentes, administrar ainda mais a família dele, né, uma família numerosa. E aí ele me falou, olha, a primeira coisa que você precisa aprender são os mapas mentais. É aprender a fazer mapa mental. Porque essa ferramenta vai facilitar muito a sua vida, tanto o seu planejamento quanto os seus estudos, vai facilitar para a sua memorização. E aí ele me indicou um professor de mapa mental e então eu formei um grupo e trouxe esse professor para a minha cidade, que é Campo Grande. E aí nós realizamos um workshop e ele nos ensinou. Então esse foi o meu primeiro contato com o mapa mental, isso foi em 2015. Não foi em 2015 não, tô confundindo aqui. Foi em 2008, foi em 2008, muito antes de 2015. 2015 foi um outro curso que eu fiz. Enfim. E aí então eu comecei a fazer os mapas mentais e comecei a ver que eu lembrava muito mais dos assuntos, que eu conseguia reter na minha memória assim de longo alcance as informações quando eu colocava aquilo no mapa mental. E fui treinando essa ferramenta, tanto o mapa manual quanto o mapa na ferramenta que nós aprendemos com o software. Na época ele deu um CD para a gente baixar um software, enfim, gratuito. E então eu fui usando aquilo e fui gostando. E depois então eu fiz um curso, foi meu primeiro curso digital de mapa mental, que aí foi 2013. Então, 2008 eu fiz o primeiro, aí 2013 eu fiz o primeiro curso digital de mapa mental. Aí eu aprimorei mais a técnica e comecei a ensinar para algumas pessoas, para amigos, assim, gratuitamente. E as pessoas gostavam e tinham benefícios. E aí em 2015 eu fiz um curso presencial, né, com uma pessoa formada pelo Instituto do Tony Buzan, em São Paulo, e aí aprimorei mais ainda a técnica. E comecei a ensinar mapa mental. Aí eu fiz alguns workshops em Campo Grande, fiz workshop também, alguns workshops em Cuiabá, e com um bom resultado. As pessoas que aplicaram sempre me agradeciam e falavam o quanto tinha facilitado a vida delas. Bom, no ano passado, uma amiga minha pediu que eu ensinasse, que a filha dela queria aprender. Uma menina de 12 anos. Então eu fui na casa dela e ensinei ela a fazer, mas assim, eu nem tava com o meu curso, eu nem mostrei meus slides, nada para ela. Eu ensinei ela ali no papel, olha, você faz assim, assado, a gente usa cores, porque nos mapas mentais a gente usa cores e elas facilitam muito a nossa memória. Só no fato da gente usar 3 canetas de cores diferentes já facilita muito mais a nossa memorização, para a gente lembrar depois da informação, quando a gente precisa. Porque nós achamos muitas vezes que a sociedade está interessada naquilo que a gente sabe,
Mas na verdade não é só no que a gente sabe, é no que a gente lembra, porque se a gente tiver a informação e não lembrar dessa informação no momento preciso, de que adianta, né? Não adianta nada. Eu costumo dizer assim, olha, imagina que tem um dinheiro, você tem um dinheiro no banco. Você sabe que você tem aquele dinheiro, mas esqueceu que banco que tá. Não resolve nada, né? Então a gente tem que saber que tem um dinheiro e qual banco ele está e qual é a senha para eu poder retirar aquele dinheiro caso eu necessite. Então assim é a informação, as coisas que nós estudamos, o conhecimento que nós adquirimos, a gente precisa saber que caminho a gente faz para poder ter aquele conteúdo no momento que a gente precisa. Porque eu não sei se já aconteceu com vocês, assim, de estar numa prova, sabe que estudou, você se preparou, você estudou muito, chega na prova e não lembra a resposta daquela pergunta e fica lá matutando, tentando lembrar de diversas formas, enfim, continua fazendo a prova, depois volta para aquele assunto. E muitas vezes a pessoa entrega a prova, chega lá na porta e voltou na memória. Adianta alguma coisa? Não adianta mais. Então a gente precisa saber quando a gente precisa da informação, como que a gente pode acessar essa informação. E para isso também os mapas mentais são muito benéficos, né? Facilitam muito essa nossa memória. Mas voltando para a filha da minha amiga, que eu ensinei a fazer mapa mental, acho que a gente ficou mais ou menos, sei lá, 1 hora, né? Ensinei, a gente praticou um pouco. E aí ela continuou estudando com esse método. E eu fiquei um tempo sem falar com ela a respeito dos mapas, perguntei se ela tinha alguma dúvida, que ela podia me procurar, a gente podia conversar a respeito, né? E depois de alguns meses, depois de 3 meses, ela me procurou para outra coisa, para uma terapia, uma técnica terapêutica que eu aplico. Ela foi no meu consultório e falou: nossa, eu preciso muito te agradecer, porque o mapa mental mudou a minha vida. Falei: nossa, como assim? Me conta, né? O que está acontecendo, né? Como que foi? Então, a Ana Helena, que é o nome dela, que é uma menina de 12 anos, ela me contou que ela sendo uma boa aluna, a média dela era 7,5. Então, geralmente era essa a nota que ela tirava, estudava muito, se dedicava muito para os estudos e o que ela conseguia era 7,5. Depois que ela começou a aplicar, a estudar com mapa mental, depois de 3 meses, apenas 3 meses, praticando, estudando com os mapas mentais, a média dela, a nota mais baixa dela passou a ser 9,5. Eu fiquei muito feliz, eu falei: nossa, que resultado maravilhoso, né? Até então eu não tinha acompanhado assim um estudante para ver o que tinha acontecido, né? Eu tinha já ensinado, tinha tido muitos bons resultados, mas assim, por exemplo, uma aluna que estava se formando em Direito e precisava apresentar o TCC, e TCC, quem já fez sabe que é um parto, né? A pessoa fica estudando muito e se aprofundando no assunto, e além dela fazer todo esse trabalho, ela precisa se preparar para a apresentação. E isso deixa as pessoas muito nervosas, né? Muitas vezes elas sabem muito na teoria, mas chega na hora de uma apresentação, a pessoa fica com medo, fica com vergonha, com alguma barreira, alguma trava na hora que impede ela de transmitir aquele assunto da maneira que ela precisa transmitir, né? Com a segurança que ela precisa transmitir. Ela está sendo ali, ela está colocada à prova, tem uma banca, ela está sendo avaliada por uma banca e é um momento geralmente de muito nervosismo das pessoas. E essa minha aluna, ela disse que ela fez a organização toda do TCC no mapa mental e fez a apresentação do TCC com o mapa mental.
E ela ficou assim, ela falou assim, nossa, eu fiquei muito mais tranquila, eu tenho certeza que eu estaria muito nervosa se eu tivesse feito a organização do meu TCC para apresentação de uma outra maneira. Então eu coloquei no mapa mental e aí eu pude discorrer os temas que eu precisava no tempo hábil, com a profundidade necessária, e aquilo foi me deixando muito confiante. O resultado é que ela tirou a nota máxima, foi aprovada, né, com louvor, e isso dá uma satisfação muito grande, tanto para ela, né, que fez toda a faculdade, quanto para mim, que ensinei para ela essa técnica, né, fui esse instrumento de facilitação da vida dessa estudante. Mas, enfim, uma resposta assim, de média, como a da Ana Helena, eu ainda não tinha tido. E a Ana Helena, inclusive, me falou que durante um tempo ela tinha parado de estudar com mapa mental, porque não lembro bem qual foi o motivo, mas enfim, talvez até tenha ficado com preguiça. Tem pessoas que ficam um pouco com preguiça de ficar fazendo mapa, usando cores, e aí ela sentiu que o rendimento dela diminuiu. Então ela voltou a fazer os mapas mentais e aí a resposta foi essa, né? A resposta foi de ter essa média 9,5, que estudante que não quer isso, né? Que aluno que não quer isso, que pai que não sonha, que não almeja isso para o seu filho, né? Saber que o estudante vai poder estudar com tranquilidade, né? Sentir satisfação no estudo, porque os mapas mentais eles proporcionam isso pra gente, a gente estuda com mais disposição, ele é muito mais divertido de fazer, a gente usa cores. E um dos fatores muito interessantes do mapa mental é que para a gente fazer o mapa mental, a gente precisa usar o raciocínio. Então, só da gente estar estudando, fazendo, vamos supor, um resumo da matéria, usando essa técnica, essa ferramenta, da gente usar o mapa, a gente raciocina. Da gente estar usando o nosso raciocínio, nós já estamos memorizando muito mais do que se estivéssemos simplesmente fazendo um resumo linear, escrevendo uma linha embaixo da outra. O que acontece quando a gente faz um estudo linear de uma maneira, de uma linha debaixo da outra, monocromático, com uma cor só? Fica muito entediante. Esse é um dos aspectos que dificultam o estudante de fazer uma coisa fundamental para a memorização de qualquer assunto, que são as benditas revisões, né? A gente sabe que a gente só vai ficar bem, vai ficar bom em alguma coisa repetindo aquela coisa muitas vezes, né? Quem de vocês aprendeu a dirigir a primeira vez que pegou o carro, né? Isso não é assim, né? A gente vai aprendendo devagarinho, passo a passo. No começo, quando a gente começa a dirigir, a gente precisa usar toda a nossa atenção para aquilo. São muitos aspectos que fazem parte da evolução para a pessoa chegar a dirigir de uma maneira natural, automática, né? Inclusive, né? Porque assim, precisa ligar o carro. Hoje em dia tem os carros automáticos que são muito mais fáceis, mas um carro manual, para a gente dar a primeira marcha e sair sem dar aquele pulo, né? Aquele pulo do cabrito e apagar o carro, tem que pisar na embreagem, tem que acelerar, tem que soltar o outro, tem que usar um determinado pé para o freio, tem que mudar a marcha, tem que olhar no espelho retrovisor, né? Tanto de dentro quanto de fora, quanto do outro lado, e ao mesmo tempo você não pode perder a visão da frente. Então no começo isso exige muita atenção da pessoa. Mas depois que a pessoa aprende a dirigir, fica uma coisa natural e a gente nem sabe direito como que a gente muda a marcha, a gente aquilo já faz parte, né, da gente. A gente vai dirigindo de uma maneira muito mais fácil, sem precisar um desgaste tão grande de atenção, mesmo com toda a atenção necessária no trânsito. Então, no começo da confecção dos mapas mentais também,
é um pouquinho trabalhoso, porém, na hora de fazer essas revisões que são fundamentais para a nossa memória, é muito mais fácil. A gente tem mais disposição de fazer. Primeiro porque a maneira da representação do mapa mental, ela é uma forma colorida. A gente já usou o raciocínio para fazer aquele resumo, aquele estudo. Nós vamos colocar no mapa mental as coisas que a gente ainda não sabe. Então, assim, o mapa mental, ele é muito sucinto, ele é muito resumido, ele é a essência do assunto que a gente precisa. Porque uma das coisas que nós identificamos, assim, a maioria dos livros, a maioria assim, 90% do assunto é blá blá blá, são coisas que não nos interessam, né? Os artigos, mesmo muitos vídeos, né? Muita informação não é o que nos interessa. Aquela informação realmente importante que a gente precisa é a informação que a gente vai colocar no mapa. Então, no mapa, a gente fazendo as revisões com o mapa, é muito rápido. E aí a gente tem chance de fazer mais revisões. E a gente sabendo fazer as revisões de uma maneira adequada, que é uma maneira que eu ensino no meu curso, a gente tem condições de reter essa informação por muito mais tempo. Então, tem informações que não são tão necessárias, né? Tem informações que, se ficarem simplesmente na nossa memória recente, não tem problema. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu preciso do telefone de um encanador para resolver um problema na minha casa. Aí uma pessoa me fala, eu anoto aquele telefone, ou eu gravo o telefone na minha memória, até eu colocar esse telefone na memória do meu celular. A partir do momento que eu coloquei na memória do meu celular, vamos imaginar que não estivesse com o meu celular no momento, né, que eu peguei o telefone, o número do telefone do encanador, a partir do momento que eu coloco na memória, ou a partir do momento que eu chamei esse encanador, ele resolveu, ou eu anotei lá numa agenda na minha casa, no meu consultório, eu não preciso mais ter esse telefone na minha cabeça, na minha memória de longo prazo. Agora, por exemplo, assim, telefone de uma pessoa muito próxima, telefone da casa da minha mãe, telefone do meu filho, é bom eu saber. O meu telefone eu preciso saber. Eu preciso colocar o número do meu telefone na memória de longo prazo para eu poder falar para as pessoas, né? Assim, hoje em dia também acontece com o nosso CPF. Por que hoje em dia nós sabemos de cor o nosso CPF? A maioria das pessoas, pelo menos, sabem. Porque nós usamos muito, nós repetimos muito aqueles números, né? E não são poucos números. Mas de tanto nós repetirmos aqueles números, nós gravamos aqueles números. Então, tem informações que nós precisamos colocar na memória de longo prazo. E se nós formos pensar num estudante que começou o ano letivo e tem provas durante o ano e tem uma prova final e às vezes depois tem um exame, um vestibular, um concurso, alguma coisa assim, que ele precisa ter aquelas informações. Por mais que tenha se passado um ano todo e tenham vindo muitas outras informações no caminho, ele vai precisar ter aquela informação no momento da sua prova. E lembrar dela enquanto estiver ali fazendo a prova, não a hora que entregou a prova e chegou lá na porta, como eu já comentei com vocês. Então, essas revisões são fundamentais. E aí, com os mapas mentais, a pessoa consegue fazer essas revisões, aceitar fazer essas revisões, né? E levar essa informação para a memória de longo prazo. Então, quando vai chegar mais próximo da prova, é só dar uma olhadinha naquilo. A maioria do que tiver no mapa, provavelmente a pessoa já registrou, já gravou, né? Não precisa mais ter um esforço para aquilo, né? Só vai trazer a lembrança, né? Trazer a lembrança daquilo. E no mapa, uma coisa que nós usamos muito são as palavras-chave ou as imagens-chave. Eu costumo dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, uma imagem, um símbolo, né? São elementos que nós usamos no mapa e facilitamos muito a nossa memória com isso.
E aí então a vida do estudante se torna muito mais agradável, mesmo que tenha muito assunto para estudar. Essa é uma das coisas que a Ana Helena me trouxe também. Ela falou assim: olha, sabe o que acontece? Tem apresentações na minha escola e eu vejo os meus colegas, eles ficam apavorados. Outro dia ela falou: amanhã mesmo a gente tem que apresentar alguma coisa e eles estão ansiosos, estão apavorados, estão com medo de fazer aquilo. Só que eu não, porque eu já estudei, já fiz um mapa mental e eu vou usar o mapa mental na hora da apresentação, porque a gente pode estar com alguma informação nesse momento. Então eu vou usar o mapa mental e eu sei que com aquelas palavras ou com aquelas imagens eu vou acessar aquela memória e vou falar com mais tranquilidade. Olha que coisa boa, né? Ainda mais assim, essa idade, essa fase de adolescência, que eles têm vergonha muitas vezes de se expor. É uma fase que vai mudando a voz, né, dos meninos, as meninas também vão se transformando muito. Então, quanto mais eles puderem se sentir seguros, quanto mais nós pudermos nos sentir seguros, melhor para nós, né? Um desgaste a menos na vida. E por isso que eu gosto tanto dos mapas mentais, né? Eles podem facilitar a nossa vida, resolver algumas coisas, desde que a gente se dedique a eles, né? Uma outra coisa que é muito legal, assim, nos mapas mentais, é que a gente, por exemplo, a gente lê um livro e muitas vezes esquece os personagens, esquece assuntos que tocaram tanto a gente naquele momento. Quando a gente faz um resumo de um livro no mapa mental, de um filme, de uma viagem, fazer um planejamento de viagem com o mapa mental é uma coisa super interessante. Quer dizer, então vamos supor o livro, a gente coloca lá os personagens, a gente coloca as características desses personagens, a gente coloca o roteiro, né, o que mais tocou a gente, enfim, moral da história. E a gente faz lá um caderno de mapa mental de livros, por exemplo, ou de um assunto, com diversos livros, né? Vai registrando aquilo. Eu pego um mapa mental hoje que eu fiz há muitos anos atrás, às vezes com uma pergunta que eu coloquei ali, eu consigo trazer tudo aquilo para minha memória, ou muita coisa para minha memória, né? Eu volto no tempo e recordo daquilo com muito mais facilidade. Eu mencionei aqui planejamento de viagens, né? Planejamento de viagem é super legal. Tanto para a gente planejar, colocar todas as informações que a gente precisa antes de fazer uma viagem. Por exemplo, para onde nós vamos, qual é a data, com que companhia, de que maneira que nós vamos viajar, quanto dinheiro nós precisamos, quais são as providências necessárias para essa viagem precisa de alguma vacina específica, essa viagem precisa de algum documento específico, por exemplo, se eu for viajar para fora do país, eu tenho que estar com meu passaporte em dia, eu tenho que ver se eu preciso de visto, se eu vou fazer alguma conexão em algum país, muitas vezes a gente precisa ter visto daquele país para poder continuar a nossa viagem. Qual é o clima? Que temporada que eu vou? Como está o clima para eu poder arrumar minha mala, para eu poder fazer todo esse planejamento? As coisas de casa, o que eu preciso organizar antes de sair? Quais são as providências que eu preciso tomar em relação, por exemplo, aos compromissos que eu já tenho, as contas a pagar, né? Como que vai ser? Se eu tiver plantas em casa, quem vai cuidar dessas plantas? Para onde que eu vou levar essas plantas? Se eu tiver um pet, quem vai cuidar desse pet? Quais são as providências que eu vou tomar com isso? E assim por diante. Durante a viagem, a gente pode ir anotando cada dia o que a gente fez, um restaurante legal que a gente foi, o que não foi de legal também,
né, para poder saber e não repetir aquilo. E muitas vezes a gente pode, inclusive, dar dicas para as pessoas que estiverem indo para aquele lugar. Olha, tem aqui um roteirinho super legal que eu fiz, se você quiser aproveitar alguma coisa. Esse restaurante aqui vale super a pena conhecer, né? Visite tal lugar. Enfim, todas essas coisas a gente pode organizar de um jeito muito simples, né? Sem precisar fazer um diário muito grande, escrever muitas coisas, porque, como eu falei, as informações são muito sucintas. E aí, então, eu vou falar um pouquinho para vocês da pessoa que trouxe o mapa mental para gente, que é o Tony Buzan, um inglês, e ele, quando ele começou a faculdade de psicologia, ele ficou, assim, vamos dizer, quase que apavorado com o tanto de informações que ele tinha já no começo da faculdade e ficou imaginando o quanto ele teria que estudar para poder, durante toda a faculdade, como que ele ia dar conta daquilo tudo, né? Como que ele ia fazer para poder dar conta de tudo aquilo, estudar tudo aquilo, lembrar daquilo. E aí ele foi fazer uma pesquisa nas bibliotecas para saber como que a gente aprende a aprender, né? Como que funciona o nosso cérebro. E ele reconheceu que a maioria dos assuntos dos livros era muito blá blá blá, né? Que a essência mesmo era pouca. E ele já percebia que ele fazia as anotações dele, ele gostava de fazer usando cores diferentes, fazia uns rabiscos, uns desenhos, umas anotações que não eram aquelas anotações lineares, e aquilo auxiliava ele a lembrar depois. Sabe assim, quando a gente tinha o telefone fixo, era uma coisa muito comum a gente ter o telefone fixo. Quem viveu esse tempo sabe. Ter um caderninho do lado para anotações, uma caneta. E muitas vezes ficávamos ali falando no telefone e fazendo uns rabiscos, uns desenhos, enfim. Então, tem pessoas que têm esse costume de fazer as anotações já dessa maneira, e ele era uma dessas pessoas. E aí, pesquisando, ele achou poucas informações a respeito de como aprender a aprender naquela época, mas ele foi ver como funciona o nosso cérebro, ele viu como o nosso cérebro é dinâmico, que ele não é monótono, que ele não é linear. E aí, então, assim, a arquitetura dos nossos neurônios, ela é a mesma arquitetura usada nos mapas mentais. E ele identificou também pessoas que costumavam fazer essas anotações com rabiscos e usando cores, que eram pessoas geniais, né? Como Leonardo da Vinci, como Salvador Dalí e Michelangelo, Walt Disney era outra dessas pessoas. Pessoas que construíram muitas coisas e que deixaram uma marca na humanidade, né? E aí, então, ele foi desenvolvendo isso e ensinando, enfim, fundou um grande instituto, né? Tony Buzan, que é reconhecido, tem instrutores no mundo todo. E essa prática, então, vem sendo difundida e vem facilitando muitas pessoas, tanto, como eu já disse, os estudantes, quanto empresários, pessoas assim que gostam de fazer e precisam fazer planejamento, que precisam fazer brainstorms, que precisam fazer reuniões mais produtivas, né? O uso dos mapas mentais para reuniões é uma coisa maravilhosa, porque a gente faz o mapa, a gente já pode identificar mais ou menos quanto de tempo a gente precisa para falar em determinado assunto. E continua muito focado naqueles temas, né? Não permite sair muito do tema, que é uma coisa que costuma alongar muitas reuniões, é isso, né? As pessoas começam a viajar muito e vão para um outro lugar. E nem sempre isso é uma coisa benéfica para aquela reunião, né? Muitas vezes se conclui a reunião sem ter atingido os objetivos que eram os objetivos iniciais daquela reunião. Então, esse é mais um dos usos benéficos do mapa mental. O mapa mental para as reuniões. Então, a gente falou do mapa mental para planejamento, a gente falou do mapa mental para os estudos.
E uma coisa interessante é quando eu falo em símbolos, em desenhos, é que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não sei desenhar, né? Eu não desenho desde criança, né? E o legal é que não precisa saber desenhar, porque assim, uma das coisas que é um facilitador da nossa memória é que quanto mais engraçado for, quanto mais esquisito for, mais a gente lembra. Então, eu convido você a conhecer mais, né? Continua seguindo aqui, eu vou estar falando muito a respeito de todos os benefícios do mapa mental, da nossa memória, dos facilitadores, os usos do mapa mental e também trazendo para vocês novas pessoas que vêm se beneficiando com isso. Eu tenho ensinado crianças, eu tenho ensinado jovens, tenho ensinado adultos e realmente é uma coisa que dá uma satisfação muito grande, assim, ver que essa ferramenta, que eu costumo dizer que é como se fosse um canivete suíço, tem muitas utilidades, de uma maneira muito simples, pode melhorar tanto a nossa vida. Então é isso, por enquanto a gente fica por aqui e continue nos acompanhando aqui que vai ter muita coisa legal pra gente conhecer dos mapas mentais.